O assunto desse vídeo é sobre o sistema de transmissão, ali corrente, coroa e pinhão. Você pode imaginar que às vezes seja um assunto simples, um item que normalmente nós não damos atenção devida, mas tem muita informação relevante para ser adquirida sobre o sistema de transmissão, quanto lubrificação, sobre o sistema de troca. Então tem alguns detalhes sobre emenda, por exemplo, motos menores nós podemos utilizar a emenda na corrente. Alta cilindrada, nós não utilizamos essas emendas, nós ligamos a corrente direta. Então tem muita informação interessante que eu vou estar explicando durante o vídeo. Para quem trabalha no dia a dia como mecânico, na prestação de serviço, sabe que é uma rotatividade, desde troca de kit de relação, às vezes precisa emendar um pedaço de uma corrente, às vezes tirar um pedaço de uma corrente, e a gente realiza isso com muita frequência no dia a dia. E também vou fazer uma indicação da ferramenta que nós utilizamos no dia a dia. Na minha opinião, a melhor ferramenta hoje que tem no mercado é essa ferramenta aqui da Blue Cultura. Ela consegue atender tanto baixa cilindrada quanto as altas cilindradas, e também ali a intermediária, ali, como Twister, Phaser, que são as correntes 520. Eu já utilizo já há algum tempo. Para quem compra a ferramenta sabe, essas ferramentas de corrente, elas têm aplicações diferentes, 428, 520, 530, então são tamanhos diferentes, e normalmente você tem que ter aí 2, 3, 4 ferramentas para poder atender aí as várias cilindradas, as várias motocicletas aí com os tamanhos de corrente diferentes. Essa ferramenta aqui atende qualquer corrente, é uma ferramenta só para atender qualquer motocicleta, qualquer tamanho de corrente, é a mesma ferramenta. Eu vou responder algumas perguntas, o pessoal me pergunta bastante, tanto aqui no canal, também com os alunos, a gente está sempre conversando, então sempre surgem muitas dúvidas. Eu vou aproveitar também esse vídeo para falar um pouco sobre o sistema de lubrificação, que é extremamente importante, e a distribuição dessa lubrificação nas motocicletas, porque alguns tipos de lubrificação em baixas cilindradas não serve para motos maiores. Então, se você pega uma esportiva e passa graxa na corrente, é possível que essa graxa da corrente vá para a roda e a força centrífuga joga essa graxa para a banda de rodagem. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Outro detalhe também, que nós realizamos nas motos menores, que não pode ser feito nas motos maiores. Todo o sistema de transmissão, quando nós montamos aqui as pequenas, ela vem aqui uma emenda, é uma emendinha que nós unimos ela ali, travamos e ela fica fixa. Nas motos maiores, aí nas altas cilindradas, nós não podemos utilizar emenda. Nós temos que rebitar ali a corrente, nós fazemos a união, remarcamos, rebatemos ali a ponta dos pinos da corrente, e não se pode utilizar emenda. Se você colocar emenda, devido à alta velocidade da roda, essa emenda se solta. Então, se você entregar a moto para um cliente com emenda de uma alta cilindrada, é possível que essa moto vai arrebentar essa emenda e o cara vai voltar de novo para a tua oficina. Então são informações simples que a gente vai adquirindo com o tempo, e é importante a gente se antecipar às informações. Então quando chegar a motocicleta, você já saber com a informação certa, justamente assim para a gente economizar problema no dia a dia das oficinas, a gente já saber fazer da forma certa para evitar problemas futuros. Então a gente tem já uma linha de trabalho mais acertada. Uma outra dúvida que o pessoal me pergunta bastante é sobre o sistema de lubrificação, porque nós temos normalmente óleo, graxa, óleo 90, geralmente o pessoal utiliza aquele óleo mais grosso, ou mesmo óleo de motor, passa na corrente. Nós temos também as graxas, normalmente vem já os tubinhos próprios para engraxar as correntes, a gente chama também de graxa branca, e temos também os spray, que são as graxas adesivas. As graxas adesivas, elas têm um preço mais alto ali, então às vezes para a gente utilizar aí numa moto menor, no dia a dia que a gente usa muito, ela começa a ficar cara. As graxas líquidas, as graxas adesivas barata, normalmente não presta. Você passa na corrente ali, praticamente você vai ver ela não está lubrificando nada, ela só cobre a corrente ali e nem sempre lubrifica. E as melhores, claro, são sempre as mais caras, normalmente, E aí, para se utilizar no dia a dia, para quem usa moto todo dia, acaba se utilizando muito, e esses kits e essas graxas são caras, a gente acaba não utilizando essas graxas líquidas, que é uma excelente opção, principalmente por essa spray, ela consegue lubrificar melhor entre os elos, principalmente aí nas motos que tem retentores, Então nós pegamos as correntes, grande parte das correntes das motos maiores, elas vêm com retentores, Então as correntes vêm com retentores, Twister, Phaser,
elas vêm com retentores. Aí os kits mais baratos não vêm com os retentores, vem só a corrente mesmo. Isso vai variar, né, dependendo ali. As que vêm com retentor são sempre muito mais caras, né, os kits de relação. O sistema de lubrificação com óleo, se você passar óleo no sistema de transmissão, ele vai lubrificar bem, ele vai distribuir bem também, até porque ele é fino. Só tem que ter alguns cuidados por quanto que esse óleo não fica na corrente. Você pode andar um pouco com ela, você vai ver que no final do dia ali, essa corrente já está seca novamente. Devido à velocidade da corrente, esse óleo acaba saindo, ele não fica na corrente. E aí você acha que engraxou hoje, vai deixar para engraxar daqui mais uma semana e ela está rodando com essa corrente seca. A vida útil desse kit de relação cai pela metade se você não lubrificar. Nós temos também a graxa, seja aí graxa de tubinho, ou mesmo graxa de rolamento também, que é aplicável para a corrente. Ela segura mais ali na corrente, porém nós temos um problema que é o acúmulo de sujeira. O pessoal acaba não utilizando muito por conta disso. Ela lubrifica, fica mais tempo na corrente, ela permanece mais, ela mantém, né, o kit de relação muito mais lubrificado do que o óleo. Porém, ela acumula muita sujeira nesse kit de relação. E aí nós temos a graxa adesiva, que ela vai lubrificar bem, se você pegar, né, uma de boa qualidade, e ela não acumula sujeira. Então seria uma excelente opção. Devido ao alto custo, a gente acaba não utilizando aí nas motos menores. Se você me perguntar, cara, utilizo óleo ou graxa? Vamos deixar de lado o spray, porque normalmente acaba não sendo a opção mais utilizada. Entre graxa e o óleo, eu utilizo graxa. Eu prefiro passar graxa e fazer a manutenção na corrente. Se você tirar um tempo ali, quando você for lavar a motocicleta, fazer, né, a limpeza também da corrente, passar um pano, tirar o excesso e lavar entre os elos com pincel e querosene. Utiliza a querosene porque ela não danifica a corrente. Se você pegar, por exemplo, uma corrente com retentor e você passar óleo diesel, passar gasolina, você vai estragar os retentores. Então não se deve utilizar. Você pode utilizar querosene, pincel, limpa. Ali naquela tampa do pinhão onde fica no motor ali, tira a tampa, acumula muita sujeira ali, raspa, tira a sujeira, porque se você lavar a corrente, lavar o sistema de transmissão e deixar tudo sujo, cheio de terra ali, essa corrente vai passar por ali, já vai contaminar, já vai se encher de terra novamente. Então faz a limpeza, passa a graxa novamente e mantém. Dá um pouco mais de trabalho? Sim, porém a graxa vai ficar lubrificando melhor, porque você já limpou, tirou a terra, né? Tirou a areia ali que vai ficar ocasionando os desgastes. E aí esse kit de relação vai rodar muito próximo ali, né, da vida útil dele, que ele foi fabricado ali com a qualidade, né, de um excelente material, e ele rodando lubrificado, com certeza a vida útil vai aumentar muito desse kit de relação. O óleo, se você for utilizar óleo, você vai ter que passar praticamente, aí, dependendo da quantidade, quanto que você usa por dia essa motocicleta, às vezes você tem que engraxar todo dia de manhã cedo, passar óleo para você estar mantendo, né, essa corrente lubrificada, que normalmente a gente acaba não percebendo, né, só vai perceber que ela está seca quando estiver andando ali, que a gente percebe o barulho na corrente, e aí chega em casa, acaba esquecendo e vai rodar de novo com esse kit de relação seco. O sistema de spray, ele deve ser utilizado, né? Se você pegar aí os spray, as graxas líquidas, eles devem ser utilizados principalmente aí nas altas cilindradas. Se você tiver condições de comprar e utilizar, seria o ideal aí para qualquer motocicleta, mas devido ao alto custo, eu sei disso, a gente acaba não utilizando. Mas nas altas cilindradas, vale a pena sim nós fazermos o uso, principalmente pelo fato de que ele não vai deixar acumular sujeira ali na corrente. Então ela não vai jogar graxa na roda, ela não vai jogar óleo na roda. Se esse óleo, a graxa, for para a roda, ela vai ir depois para o pneu, para a banda de rodagem. Então essa graxa líquida, essa graxa adesiva é excelente, é a melhor opção, né? Uma excelente opção para você estar utilizando nas esportivas. Em questão de qualidade dos kits, você pode analisar que você pega a motocicleta nova, o kit de relação roda um monte ali. Às vezes você monta um kit de relação paralelo, dependendo da marca, você roda pouco tempo, esse kit de relação já tem que ser trocado novamente. Então nós temos muitas marcas no mercado, algumas de excelente qualidade paralela e algumas nem tanto, né? A gente tem uma qualidade muito inferior. Então dependendo do kit de relação,
por mais que você tenha esse cuidado todo, né, com o kit de relação, lubrificação, ele não vai rodar muito tempo mesmo. Ele tem um material muito fraco e acaba desgastando. Às vezes você olha ali a corrente, né, tá toda estica de um ponto, o outro lado tá solta, e aí você tem que acabar trocando porque o lado que ela tá solta tá muito solta e pode acabar caindo. Para quem trabalha sabe também que às vezes você monta lá todo o kit de relação novo, né, se põe lá coroa, pinhão novo, corrente. O kit novo, você gira a roda ali e a corrente fica oscilando, aperta num ponto, solta no outro, e o kit de relação novo. Isso tem um pouco de relação com bucha de balança, né? Se não tiver folga ali na balança traseira. Tem um pouco de relação com o coxim da roda, onde vai montada ali a coroa na parte interna também. Então tem alguns desgastes ali. E também tem relação com o rolamento. Você tem que analisar uns pontos ali se não é outros problemas. Em grande parte dos casos, tá tudo perfeito ali, as buchas novas, tudo certinho, e ainda assim continua oscilando, tendo essa oscilação da corrente em alguns pontos ali que você gira. Isso tem relação sim também com a qualidade desse kit de relação. Dependendo, às vezes você tira esse kit, põe um kit melhor, ela já fica estabilizada ali, a corrente não tem esses pontos de folga mais em um ponto do que no outro. Então é importante cuidar também com essa questão da qualidade. O sistema de transmissão com as correntes que utilizam os retentores são excelentes, uma das melhores correntes ali que tem retentores. Ela tem aí para qualquer aplicação. Nós temos as correntes 428, nós identificamos pelo tamanho, né? Então pela espessura da corrente ali. Por exemplo, a Titan 150, BIS, as Yamaha, Suzuki, as baixas cilindradas utilizam ali as 428, que são corrente mais fina. Essas aplicações, normalmente essas correntes vêm sem os retentores, mas tem também 428 com os retentores. O preço dela é muito mais elevado, porém é uma corrente que tem uma estrutura, né? Quando ela já vem com retentor, o material também já é de mais qualidade, né? Então, mas também o preço não é muito barato. As tradicionalmente a gente encontra são as sem retentores, que funcionam perfeitamente. Se você pegar uma boa qualidade, mesmo que seja paralela, nas motos menores, vai funcionar também perfeitamente, sem problema nenhum. E aí nós temos a 520, que utiliza aí na Twister, na Phaser, nas motocicletas geralmente aí de 250 cilindradas ali, utiliza-se essas correntes 520, ela é um pouco mais grossa. Um cuidado que você precisa ter, se você está entrando para o mercado, se você vai começar a fazer pedido de peça, cuidar com os detalhes, porque nós temos alguns kits de relação, por exemplo, para a Twister, que ela vem o kit de relação com a estrutura 428, corrente 428, ela é muito fraca para utilizar na Twister. Se você der um solavanco ali, se exigir muito dessa corrente, já peguei caso aqui na oficina de arrebentar essa corrente, porque a estrutura dela é fina para utilizar no motor que tem uma tração mais forte. Então toma um pouco de cuidado. Os kits são mais baratos, eu já vi os kits são mais baratos, 428, para aplicação aí onde deveria ser utilizada a 520. Vem tudo o kit ali, coroa, corrente e pinhão, tudo na mesma medida 428, para as motos maiores que deveriam utilizar, né, que devem utilizar aí a 520. Então tem que tomar esse tipo de precaução. E esses kits de relação também das 520, Twister, Phaser, né, para ficar mais fácil para a gente identificar, elas vêm com a emenda, que são as pecinhas que ela vem junto ali, junto com a corrente. Dá sim para ser utilizado a emenda na 520 aí na Twister, né? Phaser. Pode ser utilizado a emenda que não vai dar problema, ela vai funcionar muito bem. Alguns kits de relação, geralmente original, não vem a emenda, vem sem ela direto. Então a gente tem que cortar essa corrente para reinstalar nova. A gente fica procurando ali e acaba não encontrando. E aí nós temos as altas cilindradas, que utiliza a 530, que é a corrente mais grossa, muito mais reforçada, justamente, né, para aguentar a tração, todos esses motores. Elas são com retentores, são os kits de relação com uma qualidade muito superior e o preço também, né, muito mais superior. Esses kits de relações não podem utilizar emenda, então se você pegar uma esportiva, não coloca emenda, já vem ela direto ali. Normalmente não vem nem a travinha, não são todos os kits, mas grande parte dos kits ali já vem já a trava que você fecha e rebita as pontas ali, para que não utilize-se a emenda, a travinha, né, que geralmente vem aqui no sistema
das baixas cilindradas. A gente monta o kitzinho aqui e usa-se a travinha, e essa travinha solta nas altas cilindradas. Se você pegar, você pode tirar, soltar ali, né, e emendá-la direto. Vai funcionar perfeitamente e evitar esse problema de soltar essa travinha, né, e cair essa corrente. A ferramenta que eu comentei no começo ali da aula, é a ferramenta que nós utilizamos para fazer essa separação. Porque alguns kits de relações nós montamos ali e às vezes ele está com a corrente muito solta e não dá mais aperto. Se o kit estiver bom, não precisa trocar. Nós precisamos soltar, desemendar essa corrente e novamente emendar ela para frente, né? Utilizando-se a emenda, se é o caso das baixas cilindradas. E essa ferramenta do separador de corrente, nós utilizamos muito, mas muito no dia a dia. Então, sempre está soltando corrente, desemendando, os kits de relação original não vem com a emenda, aí nós temos que soltar, e aí a gente perde muito tempo, né, com ferramenta, e normalmente as ferramentas que a gente encontra no mercado, elas quebram muito a ponta ali, o eixinho ali da ponta. E aí quebrou, você tem que acabar comprando uma outra ferramenta. Outra coisa que incomoda também é que as ferramentas têm as aplicações, né? Geralmente as do mercado, você pega 428, a ferramenta é uma, você pega a 520 já é uma outra ferramenta. Então você fica comprando uma, duas, três ferramentas para a mesma aplicação. Essa ferramenta aqui da Blue Cultura, ela atende qualquer kit de relação. Tanto a 428, 520, 530 é a mesma ferramenta, o pino é o mesmo. Não precisa ficar trocando, né, de ferramenta para você trabalhar com os kits de relação diferentes. Um outro detalhe importante é que esse pino você consegue comprar ele separado, que é o que nós, geralmente a peça que mais sofre aqui, né, e com o tempo acaba quebrando. Principalmente, né, na hora da aplicação ali, se torcer um pouco, pode sim quebrar. E você consegue comprar o pino separado. Esse modelo aqui mesmo que eu comprei, ele vem já com um pino reserva. Dentro do cabo aqui, ele já vem o pino para fazer a substituição. Então, esse kitzinho já vem com o pino, e esse pino você pode pedir ele separadamente, né? Já deixa a reserva. Se acaso quebrar, você troca só o pino. Porque quem tem oficina sabe, as ferramentas não são baratas, e se ficar quebrando, você tem que fazer a substituição, começa a ficar caro. Então, com certeza, sim, vale a pena você fazer a aquisição dessa ferramenta. Eu vou fazer uma explicação no uso dela, que eu acho importante no dia a dia, porque assim, nós temos, você pega uma oficina, tem vários mecânicos, às vezes vem entre um ajudante, sempre tem às vezes uma rotatividade ali de pessoas vindo trabalhar, e é importante que todo mundo tenha a mesma informação sobre a ferramenta, sobre o uso, né? Porque justamente para evitar, se você pega sem a informação certa, às vezes você vai utilizar da forma errada, quebra o pino, você estraga a ferramenta. Então é importante quem entrou na oficina já receber a informação certa do jeito que vai ser utilizada a ferramenta, para evitar, né, essas quebras aqui na utilização, na correria do dia a dia, né? O ponto mais relevante que eu considero para utilizar essa ferramenta, para evitar essas quebras, vou fazer, deixa eu tirar aqui, só para você entender, né? Essa pontinha aqui pode ser trocada, que é o pino que vem no cabo. Então a gente utiliza ela aqui. E o pino vai servir aí para qualquer kit de relação, né? A aplicação vai ser a mesma. O que eu acho importante para a gente aqui fazer o uso certo é não utilizar ela com folga aqui, ó. Sempre trava ela aqui, a ponta você pode recolher aqui o pino que vai prensar, e a ponta aqui da corrente você coloca ela dentro aqui do pino, e aí você traz aqui a base para apertar. Ela tem um furo, então o pino vai entrar dentro aqui desse eixo. Isso vai evitar dessa corrente trabalhar, porque normalmente se você for fazer o uso dela com essa folga e você dá pressão aqui com o pino vai trabalhar e pode sim quebrar com muito mais facilidade. Se você travar ela aqui, direcionar o pino aqui no furo, você traz a base, trava, verifica, né, se ela ficou exatamente no furo onde vai empurrar aqui através do pino. E outro detalhe, utiliza-se a ferramenta, uma chave para apertar. Aqui é uma 24, então não adianta você só apertar na mão e deixar para a corrente não trabalhar. Então utiliza a chave
trava e aí você aperta, né, empurrando o pino para lá. Começou a tensionar, você pode soltar, verifica, né, se está realmente empurrando o pino certo e aí você consegue soltar ela sem muita dificuldade. Ela vai empurrar o pino. Eu vou fazer a separação aqui de um pedaço da corrente, só para você ter uma noção também como que é a aplicação dela. Indiferente, né, do tamanho, se for tirar o tamanho da corrente, aqui vai ser o procedimento é o mesmo. Sempre lembrando, cuida, se ele for realmente no encaixe ali. Não aperta só na mão aqui, utiliza a chave para você travar ele aqui. Se você for emendar ela novamente, é importante você nunca deixar o pino cair, soltar. Sempre deixa o pino na corrente, vai facilitar muito na hora que você for fazer a montagem. Deixa o pino, não deixa ele sair. E aí você pode soltar ele. Aqui. A corrente vai soltar com facilidade. Para você ligar ela novamente, aqui eu considero que sobrou muito pino. Você pode empurrar ele um pouco, né? Você pode colocar ele de volta, empurrar mais um pouco, para deixar uma borda menor. Vai facilitar bastante na hora que você for encaixar a corrente aqui. Só encosta a base aqui. Aqui, como ele não vai tensionar muito, né? É só um pouco, só para poder sobrar um pouco mais de menos pino aqui. Com menos borda do pino, é mais fácil você encaixar o outro pedaço da corrente. Se você deixar o pino cair, depois vai dar muito trabalho para você recolocar ele aqui. Então sempre mantenha assim, e aí você vai fazer a emenda em qualquer lugar, qualquer ponto, você já consegue fazer a ligação. Aqui ela está direcionada. Aqui você pode utilizar o martelo, é só bater aqui, que ele vem para cá. Ele já está direcionado, né? Só deixar sair uma pontinha aqui, dar uma batida para remarcar ele. Ele vai dar um pouco mais de borda aqui, para evitar que esse pino saia. Esse é o procedimento que a gente faz. E essa aplicação você pode usar para qualquer corrente, né? Se você for utilizar as mais grossas, é a mesma ferramenta. Em algumas correntes, principalmente as mais robustas, né, as correntes maior, você pode lixar também com uma lixadeira, tirar um pouco aqui da ponta, só lixar, ele vai ter menos dificuldade para empurrar esse pino. E depois só voltar, rebater ele novamente, ele vai travar na posição sem problema nenhum. Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar aí na tua formação, né, no dia a dia, a adquirir conhecimento. Isso é muito importante, né, a gente se antecipar aos conhecimentos. Eu vou deixar na descrição o contato da compra da ferramenta da Brucultura. Entra no site, manda um e-mail, pede a cotação para o pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, o pessoal vai dar atenção para vocês lá sem dúvida nenhuma. Como sempre, deixa ali teu joinha se o conteúdo foi útil para você. Deixa teu comentário aqui embaixo e até a próxima.